Nossa, professor, mas como que é essa distribuição do elétron no orbital? Vamos ver aqui. Olhem só. Então presta muita atenção nesse slide aqui, ó, tá? Quando nós só temos um, então a distribuição dos elétrons coloca um elétron que a gente representa como uma seta para baixo e o outro elétron que a gente representa com seta, sempre os elétrons são setas, para cima. Eles não podem ter a mesma orientação, não pode ser os dois para cima ou os dois para baixo, é sempre um para cima e para baixo. Para completar orbitais assim, ó, do subnível P, por exemplo, você vai colocando sempre na mesma orientação. Então, o subnível P tem 3 elétrons. Um exemplo, tá bom? Só um exemplo. Tem 3 elétrons. Você vai colocar, então, primeiro os 3 elétrons, ou as 3 setas, com a mesma orientação, tá? Aí depois você volta completando. Como assim, professor? Ah lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Imagine um subnível D, orbital, então, do subnível D. Tem quantos orbitais? 5. E nós temos aqui como se fosse o D6. 6 elétrons no subnível D. Então, como que fica a distribuição? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, eu volto completando os orbitais com 2 elétrons no sentido oposto. A setinha no sentido oposto, tá bom? Aí coloco o 6º elétron, então, seria esse daqui, ó, o 6º elétron, tá? Mas, lembrando que isso, a gente sempre faz a distribuição, ó, todos os elétrons no mesmo sentido, depois volta completando os orbitais, né, com o 2º elétron no sentido oposto, ó, tá bom? Então, ficaria 5 no mesmo sentido e 1 no sentido oposto. Ah, professor, se tivesse 7, o outro entraria aqui também com o sentido oposto, né? Olha lá, sempre nesse formato aqui para completar os orbitais, ó. Tá? No formato do S aqui, ó. Tá certo? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, você tem número quântico magnético representado pelos... E tem que colocar o sinal na frente, tá bom? -1, -2, se ele estiver aqui, ó, -1, se estiver aqui, +2. Professor, mas qual seria esse elétron? Tá? Nós vamos ver depois no exemplo prático, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Então, o spin, olha lá. O spin é o 4º número quântico. Tá acabando, tá, gente? Olha lá, o último número quântico, o spin. O que o spin indica? Ele indica a rotação do elétron em torno do próprio eixo. Se vai ser mais meio ou menos meio. Bom, número quântico, spin, só tem 2 opções. Só pode ser mais meio ou menos meio. Ah lá, preste muita atenção aqui. O spin, ó. O spin é o movimento de rotação do elétron. Então, ele pode ser mais meio, tá? Mas isso daqui, o exercício que vai te dizer. Olha lá, ó, forma um campo magnético em torno do elétron. Ou ele pode ser menos meio. Olha lá, tá bom? De acordo com a rotação do elétron em torno do próprio eixo. Isso dependendo do sentido de rotação do elétron, tá bom? Sentido horário ou anti-horário. Mas quem vai te dizer se o sentido horário é positivo e o sentido anti-horário é negativo? É o exercício. Se o exercício falar que o sentido horário é positivo, então spin mais meio. Se ele falar que o sentido anti-horário é negativo, spin menos meio. Ah, professor, mas como que eu vou saber a rotação do elétron? Na verdade, vai ser seta para cima e setinha para baixo. Lembra que as setas representam os elétrons? Então, o exercício pode te falar assim. O elétron que está com a seta para baixo é menos meio. E o elétron, ou é negativo, ele vai falar só que é negativo.
E o elétron que estiver com a setinha para cima é positivo. Se o exercício não te falar nada, você é que pode indicar na sua resolução, tá bom? E aí, tanto faz você colocar setinha para baixo positivo e setinha para cima negativo, ou o contrário, setinha para cima positivo, setinha para baixo negativo. Aí tanto faz, aí é você que especifica, se o exercício não falar nada. Exemplos. Vamos lá para os nossos exemplos. Preste muita atenção agora, tá? Que nós vamos praticar. Então, primeiro exemplo, certo? Como se fosse um exercício. Vamos lá. Ó. Quais são os 4 números quânticos para o elétron da camada de valência do potássio? Bom, com esse enunciado, ele deixou aberto para você dizer qual vai ser o spin. Ele não falou nada sobre o spin. E provavelmente na última camada só terá um elétron, tá bom? Então vamos lá, potássio. Lembrando da distribuição eletrônica, né? Qual o número atômico do potássio? Número atômico 19. Se ele é um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons, né? Então vamos ver. Esse exercício deixou aberto para você colocar o spin do jeito que você quiser, tá? Ele não falou nada do quarto número quântico, que é o spin. Então você faça do jeito que você achar melhor, tá? Então, vamos lá. Mais meio ou menos meio, tanto faz. Então, distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para o potássio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, terminou em 4s1, ó, tá? Então, o orbital para o S é um único orbital, ó. 0, tá? E o elétron tá aqui, ó, dentro do orbital, beleza? Então vamos deixar como exemplo aqui o elétron com seu orbital. Bom, número quântico principal. Qual é o número quântico principal? Lembrando, o que o número quântico principal indica mesmo? A camada. Onde que eu vejo a camada? Aqui, ó, esse número grande, tá? Então, qual o número quântico principal? Para esse elétron aqui, que está sendo mostrado, esse é o 4, muito bem. Depois, segundo número quântico, representa o que? Subnível, é o número quântico secundário. Então, subnível S, qual que é o número quântico que representa o subnível S? O 0, muito bem. Depois, qual o terceiro número quântico? Magnético, né? O magnético representa o orbital. Aqui só tem um orbital, então o número dele é 0. E o nosso spin, que vai ser qualquer um. Vamos colocar então mais meio ou menos meio, tanto faz. Mais meio ou menos meio. É uma ótima resposta você deixar assim, tá bom? Entenderam? Pode voltar a explicação aí se você quiser. Vamos lá, segundo exemplo. Quais são os 4 números quânticos para o elétron de maior energia do alumínio? Número atômico 13. Nossa, qual é esse elétron de maior energia? Vamos relembrar aqui, ó, uma teoriazinha. Ó, alumínio, número atômico 13. Se ele é um átomo, não tem carga aqui, então ele tem 13 elétrons. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Já chegamos aqui no 13 elétrons. Ó, 2, 4, 10, 12, 13. Ok. Qual elétron é o de maior energia? O último subnível é o subnível mais energético, tá? Então, são os elétrons com maior energia. Ah, professor, se tivesse 3 elétrons aqui, os 3 seriam os elétrons com maior energia, tá? Mas aqui só temos um. Então, beleza. Então, vamos lá para a distribuição eletrônica do alumínio, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ok.
Então já vimos que esse é o subnível mais energético, tá? Então vamos lá. O subnível aqui mais energético são 3 orbitais, porque é subnível P. Subnível P tem 3 orbitais. Então é o 0 no centro, menos 1 para a esquerda e mais 1 para a direita. Onde vai estar esse elétron? Aqui no primeiro orbital, menos 1. Olha lá, tá? Aqui, ó, menos 1. Então, beleza. Vamos lá, então. N, qual será o número quântico principal para este elétron aqui, ó? É o número do nível da camada. Então, 3. Depois, segundo número quântico. Qual subnível? P. Subnível P, o número quântico é 1. Olha lá, número quântico 1. Depois, terceiro número quântico. É o magnético, que representa o orbital. Qual orbital que é? Menos 1. Ok, menos 1. E o último é o spin. O nosso spin, esse exercício também deixou aberto, não falou nada. Então você pode responder que o spin é mais meio ou menos meio. Tá bom? Então essa foi a nossa aula de números quânticos. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.